Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa segunda aula, que é a aula das coberturas. Eu quero agradecer a todas as mensagens de carinho que eu recebi ontem, muita gente me mandando fotos dos seus bolos, porque já estão colocando em prática as massas que a gente aprendeu ontem. Gente, é muito satisfatório ver toda essa interação de vocês e ter recebido tantas mensagens de carinho que eu recebi ontem. Muito, mas muito obrigada mesmo, de coração. Gente, muitas vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas não fiquem chateados que eu vou responder a todos. Então quem tem dúvida, às vezes manda para mim no privado, eu demoro um pouquinho, é porque tem muita gente mandando mensagem junta, então eu acabo demorando um pouquinho, mas não se preocupem que eu vou responder uma por uma, sem deixar ninguém de fora, tá, gente? Então pode mandar sua mensagem que eu vou responder sim com muito carinho e muito obrigada por todo o carinho de vocês. Então na aula de hoje nós vamos fazer as nossas coberturas dos bolos. Nós vamos fazer a cobertura então de leite ninho, vamos fazer a geleia de morango, a banana caramelada e também o nosso brigadeiro gourmet, tá, gente? Mas antes de começar a nossa aula, eu já quero dar um recadinho, porque tem muita gente já perguntando se teremos uma apostila completa. Como não falamos nada na aula de ontem, né? E hoje tem muita gente nos perguntando já se vamos ter ou se não vamos ter uma apostila completa. Teremos sim a apostila completa dos bolos caseiros, vamos ter sim. Eu vou passar todas as informações para vocês ao decorrer da nossa aula, tá? Então fiquem atentos, quem já quer tá adquirindo a sua apostila dos bolos caseiros, fiquem tranquilos que a gente vai passar todas as informações, tudo bem certinho agora no decorrer da aula. Mas agora nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre os recheios, tá? Recheios não, as coberturas. Então, gente, para ficar melhor para vocês visualizarem todos os detalhes, nós vamos baixar a câmera então, para a gente já começar a nossa aula prática, que é para isso que a gente veio, né? Então, vamos lá para a nossa aula prática e depois a gente fala então sobre a apostila dos bolos caseiros, tá? Então, vem comigo então para nossa aula prática das coberturas maravilhosa, vocês vão adorar. E a finalização então desses bolos, então nem se fala, vocês vão amar. Vem comigo então. Então, pessoal, para fazer a nossa cobertura de geleia de morango, o que nós vamos precisar então? Nós vamos precisar de 300 gramas de morango picado, 150 gramas de açúcar refinado e 300 ml de água, tá? A gente vai colocar então esses três ingredientes diretamente na panela e vamos levar essa panela então pro fogo e deixar então cozinhar até reduzir bem esse líquido, né, formando uma geleia, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora então lá no fogão e vou mostrando passo a passo para vocês então para fazer essa geleia de morango, tá, gente? Então, gente, a gente vai cozinhar esses ingredientes então em fogo baixo, tá? Então a gente vai só mexer para que para que esse açúcar se desmanche, né, na água. E então a gente vai aguardar, vai mexendo, não muito, tá, gente, para não desmanchar muito o morango, tá? Mas a gente vai mexer o suficiente para desmanchar esse açúcar, então, tá? Então a gente vai cozinhar até reduzir bem essa água e ele chegar ao ponto naquela textura de geleia, tá? Então eu vou mostrando para vocês, né, conforme vai passando o cozimento, para vocês terem uma noção de como vai ficando então a nossa geleia de morango. Ó, gente, vocês podem ver que agora começou a levantar a fervura, ó, já começa a ficar com aquela corzinha característica do morango. Então a gente não vai mexer muito, vai deixar cozinhar mais um pouco, até reduzir bem esse líquido e formar a nossa geleia. Ó, gente, a nossa geleia, ó, já começou a ficar bem encorpada, ó. Já reduziu bastante aquela água, ó. Então, a gente pode deixar mais assim, ó, mais uns, no máximo 5 minutinhos e a gente já pode desligar, então, a nossa geleia, ó.
deixa eu parar de mexer. Toda aquela espuma, ó, ela já se desmanchou, não tem mais aquela espuma. Ó, já tá perfeita já. Mais uns 5 minutinhos mais ou menos. Agora nesse finalzinho aqui é bom a gente ir mexendo pra não ir queimando nos lados, tá? Nem nos lados, nem no fundo. Então é bom a gente ir mexendo agora nessa parte final, tá? Ó, então eu já vou deixar mais um pouquinho e já vou tirar então a nossa geleia de morango. Vocês podem ver, ó, que todos aqueles pedaços maiores já se desmancharam. Ó, gente, como ficou então a nossa geleia de morango. Olha que linda que ela fica. Viu aquela espuminha que eu falei pra vocês? Ela sumiu, ó. Ela some, depois que começa a esfriar, ela sai, toda aquela espuminha, ó. E agora, com o passar dela ficar descansando, ela vai firmar um pouquinho mais, ó. Mas fica uma delícia mesmo. Vocês vão adorar essa geleia de morango. E agora, pra armazenar, a gente vai guardar, então, a gente vai cobrir com plástico filme, ou se vocês quiserem botar num potinho com tampinha também, pra gente poder montar, então, o nosso bolo com a nossa geleia de morango, tá? Que nós vamos utilizar na aula de amanhã. Então, eu vou guardar ela com plástico filme. Quem quiser deixar na geladeira, pode deixar. Ou pode deixar também fora da geladeira, né? Pra poder cobrir, então, o bolo ou colocar em cima ou fazer alguma decoração. Pode ser deixado também fora da geladeira, desde que não fique por muito tempo, né, gente? Então, a gente vai cobrir e vamos aguardar para poder cobrir o nosso bolo, então. Então, pessoal, agora dando seguimento nas nossas coberturas, a gente vai fazer agora uma cobertura de banana caramelada. O que a gente vai precisar para fazer, então, essa nossa cobertura? Nós vamos precisar, então, de 230 gramas de banana cortada em rodelas. Procurem não cortar essas rodelas das bananas muito fininhas, tá, gente? Porque senão ela vai acabar se desmanchando na hora de colocar no caramelo. Vamos utilizar também 100 gramas de açúcar demerara. Nós vamos utilizar também 60 gramas de água. E nós vamos também utilizar 30 gramas de água morna. Por que eu coloquei a água por gramas, gente? Porque por ml a gente vai ficar um pouco mais difícil de manipular as quantidades, tá? Então, por isso a gente utilizou a balança nessa hora e a gente também pesou a água, tá? Como a gente sempre explica, dentro da confeitaria tudo praticamente é feito na balança, tá, gente? Então, procurem adquirir uma balança para facilitar a vida de vocês também, tá? Então, o que a gente vai fazer, então, com essa banana? A gente vai, então, colocar as nossas bananas, então. A gente vai colocar primeiro, então, numa panela, o nosso açúcar, tá? A gente vai colocando, então, 100 gramas de açúcar, o açúcar demerara, tá? Essa receita, ela pode ser feita também com açúcar refinado, mas como a gente vai usar esse caramelo, então, no nosso bolo de banana, a gente vai estar utilizando também o açúcar demerara, então, no caramelo da banana, tá? Então, já com o nosso açúcar aqui, a gente vai estar acrescentando também as 60 gramas, então, de água, tá? A gente vai levar, então, esse açúcar e essa água pro fogo até ele começar a formar o caramelo. Eu vou mostrar pra vocês lá no fogão, então. A gente vai fazer um caramelo pra depois acrescentar, então, as bananas, tá? Primeiro a gente inicia, então, fazendo o caramelo com o açúcar e a água. Depois eu explico pra vocês também sobre a água morna. Então, gente, agora aqui no nosso fogo, a gente já colocou, então, em fogo baixo, tá? A gente vai deixar, então, esse açúcar desmanchar até ele começar a virar um caramelo, tá? Então, a gente não precisa estar mexendo muito, tá? A gente vai deixar esse açúcar derreter. Ele vai demorar um pouquinho mais, né, do que o açúcar refinado, mas não se preocupem que dá tudo certo também no final,
tá? Então, quem quiser ir dando uma mexidinha de vez em quando, só pra não empelotar, né? Mas não tem problema, vocês podem deixar aqui, que ele vai demorar um pouquinho mais, mas ele vai virar um caramelo, tá? Aí eu vou mostrando pra vocês quando chegar mais ao ponto do caramelo, pra vocês verem a hora exata de colocar, então, as bananas, tá, gente? Ó, gente, vocês podem observar agora que todo o nosso açúcar já se desmanchou, ó, e ele já começa a levantar fervura para começar a formar o nosso caramelo. Então, a gente ainda vai mais alguns minutinhos, então, tá? Sempre em fogo baixo, para vocês terem certeza que não vai queimar esse caramelo. Ó, gente, nessa hora a gente vai acrescentar agora aquela água morna que a gente falou no início da aula, tá? Ó, então a gente vai acrescentar a nossa água morna e vamos mexer essa mistura pra tá colocando então as nossas bananas, tá, gente? Agora com as nossas bananas já na panela aqui junto do caramelo, a gente não vai mexer muito, a gente vai só virando elas e acomodando elas para que todas elas fiquem com o caramelo, tá, gente? Aqui não é para cozinhar a banana, e sim só para ela caramelar, tá? Aí, feito isso, já tá pronto, a gente já pode tirar. Então, não tem necessidade de cozinhar a banana agora nesse momento. Ó, vejam que até a cor da banana, ela já deu uma modificada, tá? Ela tá mais escurinha, que é por causa do nosso caramelo, tá? Eu já virei todas elas, então daqui um pouquinho eu já posso desligar, tá? Não precisa deixar muito tempo para ela não cozinhar demais essa banana, tá, gente? Então ela vai formando essas bolinhas, daqui um pouquinho essas bolhas já diminuem, né? No momento que a gente desligar a panela, elas já vão baixar e aí vai se formando aquele caramelo. Então a gente não pode deixar cozinhar muito também para não queimar esse caramelo, tá, gente? Ó, gente, já tiramos então a nossa banana do fogo, tá? Agora a gente não vai mexer muito nelas para elas não se desmancharem. E a gente vai então guardar então agora essa nossa cobertura, né, nossa banana caramelada, pra gente tá decorando então o bolo amanhã, então o bolo de banana, tá, gente? Então a gente não vai mexer muito. Quem quiser também pode pôr então aquele plástico filme por cima do nosso pratinho ou do potinho. Pode guardar em potinho também com tampa, desde que fique bem fechadinho, né? Quem for colocar na geladeira, então deixe bem fechadinho para não tá absorvendo odor nenhum de dentro da geladeira, tá, gente? Então, essa aqui então é a nossa banana caramelada. Vocês vão ver que depois que ela tiver um tempo de descanso, até a cor dela vai modificar também. Não vai ficar assim essas espuminhas, daqui um pouquinho ela já some também, tá, gente? Então, esse aqui é a nossa cobertura de banana caramelada. Então, pessoal, continuando aqui, a gente vai fazer agora o nosso brigadeiro de ninho. E para esse brigadeiro, a gente vai utilizar um leite condensado, um creme de leite e 4 colheres de sopa de leite ninho, tá? A gente vai cozinhar, então, esse brigadeiro no fogão. Eu vou mostrar para vocês lá, então, o ponto certinho, então, desse brigadeiro. Lembrando que é no ponto de cobertura. Então, gente, agora nós vamos misturar bem esses ingredientes. Lembrando que agora nessa primeira etapa a gente faz em fogo baixo, né? Para poder misturar bem o leite em pó, né? E o creme de leite no leite condensado. Então a gente vai fazendo devagarinho até misturar bem, até dissolver bem esse leite em pó, tá? Se criar alguns gruminhos do leite em pó, vocês podem usar o fouet e dar umas mexidinhas, que isso ajuda bastante na hora de desmanchar essas pelotinhas de leite em pó, tá? Então a gente vai mexendo aqui devagarinho, vai desmanchando bem esse leite em pó e cozinhando bem devagarinho. Depois que a gente terminar então de misturar bem esses ingredientes, aí sim a gente aumenta o fogo e aí a gente vai cozinhar então esse brigadeiro no fogo de médio para alto, tá? Pra gente não correr o risco de passar do ponto esse brigadeiro, tá? Então vamos devagarinho e na paciência, então, fazendo esse nosso brigadeiro maravilhoso de leite ninho. Então, gente, chegamos ao nosso ponto, então, do brigadeiro, ó. Não precisa deixar
firmar muito, porque a gente quer ponto de cobertura. Então, ó, ele já começa já a desgrudar, ele já tá no ponto de desligar, tá? Até porque com o leite em pó, ele chega ao ponto muito mais rápido, tá? Então, a gente não quer correr o risco dele engrossar demais, tá? Então, a gente já vai desligar, eu vou mostrar pra vocês como ficou a textura, então, da nossa cobertura de leite ninho. Ó, gente, essa é a textura, então, da nossa cobertura de leite ninho. Ó. Tá prontinho, a gente vai cobrir com plástico filme e vai deixar aguardando, então, pra gente cobrir o nosso bolo, então, na aula de amanhã. Então, pessoal, para fazer a nossa cobertura de brigadeiro gourmet, nós vamos precisar, então, de 2 leite condensado, 2 cremes de leite, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, cacau 50% e 200 gramas de chocolate nobre, que a gente vai incluir nesse brigadeiro, tá? E só que o chocolate nobre a gente não vai usar agora, tá? Eu tô utilizando o nobre meio amargo, mas pode ser usado também o ao leite sem problema nenhum, ou até mesmo o blend também, que também faz a mesma função. Então, muita gente vai perguntar, gente, se pode substituir o chocolate nobre pelo chocolate fracionado. Não, eu não indico para fazer esse brigadeiro gourmet chocolate fracionado, tá, gente? Nesse momento, como é para recheio, cobertura, eu indico que vocês usem o chocolate nobre, tá? Porque vai mudar, sim, o sabor. Então, no final, ele vai modificar, sim, o brigadeiro de vocês, tá? Então, a gente vai levar para a panela, então, o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora na panela, lá no fogo, o início, então, desse nosso brigadeiro gourmet. Então, pessoal, então a gente já tá, então, aqui na nossa panela, então, o nosso leite condensado, o nosso creme de leite e o nosso chocolate em pó, tá? A gente vai misturar, então, e vai cozinhar, então, em fogo baixo para médio, tá? Até chegar ao ponto de brigadeiro, tá? Depois, quando estiver chegando ao ponto de brigadeiro, quando estiver chegando aquele ponto onde a gente ergue a colher e ele sai, ele começa a escorrer em pedaços, né? É o ponto desse da cobertura que a gente precisa. Quando chegar próximo a esse ponto, a gente vai acrescentar, então, o chocolate nobre, tá? Mas só no finalzinho. Nós vamos cozinhar bem esse aqui, pra depois, no finalzinho, a gente acrescentar aquele chocolate, tá? Então, eu volto mais pra mostrar pra vocês, então, mais próximo do ponto. Enquanto isso, eu vou ficar aqui cozinhando, então, esse brigadeiro bem na calma, mexendo bem nas laterais e bem lá no fundo da panela, pra não grudar e não queimar nas laterais. Agora, gente, que os nossos ingredientes já se misturaram, a gente pode aumentar o fogo, né? Aumentar a chama de médio para alto, tá, gente? A gente não vai deixar cozinhar esse brigadeiro em fogo muito baixo, tá? Porque senão vocês correm o risco dele passar do ponto, tá? E depois, quando ele esfriar, ele vai ficar meio puxento, que a gente chama, né? Que ele fica parecendo um chicletinho. Então, procurem trabalhar com o brigadeiro sempre do fogo médio para alto, depois que vocês já misturaram bem os ingredientes. Ó, gente, já chegamos aqui no ponto do nosso brigadeiro. Agora a gente vai acrescentar, então, o chocolate nobre, tá? Então, agora não se preocupem em cozinhar muito, porque o próprio calor do brigadeiro já vai derreter esse chocolate, tá? Então, a gente vai mexer bem rapidinho agora e vai acrescentando o nosso chocolate. Ó, agora rapidinho ele já chega no ponto e já derrete também esse chocolate. Ó, agora a gente já vai desligar, então, que ele já tá no ponto. E com o próprio calor, ele já vai derretendo o chocolate e já tá pronto o nosso brigadeiro gourmet. Então, pessoal, essa é a textura do nosso brigadeiro, ó. Ainda tem ainda uns pedacinhos de chocolate que ainda não desmancharam,
Mas como ainda o nosso brigadeiro ainda tá quente, a gente vai mexendo que ele já vai se desmanchando o restante desse chocolate, ó. Ó. Aí a gente pode deixar ele esfriar um pouquinho, né? E já cobrir, então, também com plástico filme e levar pra geladeira, né, gente? Então, cobrir bem ele bem direitinho pra vedar bem, pra não absorver odor nenhum da geladeira, tá? Então, procurem não colocar sem o plástico filme. Se não tiver o plástico filme, pode colocar num potinho com tampa bem vedadinho. Ó, ele ainda tá meio molinho, mas a ideia desse brigadeiro vai ser ele ser um pouco mais molinho mesmo, tá? Então, fizemos na nossa cobertura de brigadeiro gourmet. Então, pessoal, voltamos aqui agora. Referente à validade e armazenamento dessas coberturas. Muita gente vai perguntar, precisa colocar na geladeira? Gente, tudo depende do clima que vocês estão aí na cidade de vocês, se é muito quente, né? Se não é muito quente, e se vocês vão utilizar agora, logo em seguida também. No nosso caso aqui, eles vão ser conservados na geladeira porque nós vamos utilizar amanhã, tá? Mas pode sim ser deixado fora da geladeira sem problema, desde que estejam bem cobertos e que vocês vão utilizar logo em seguida, tá? Não vão deixar ali fora da geladeira 2, 3 dias, né? Ninguém vai fazer isso, mas a gente sempre repassa, né? Então, se vocês forem deixar dentro da geladeira, guardadinho ali, bem vedadinho, com plástico filme ou num potinho bem fechadinho, ele dura ali 5 dias, tá? Dura mais? Dura mais, mas como eu sempre explico, vamos trabalhar com uma margem boa nesses produtos, porque o teu cliente quer receber algo bem fresquinho, bem novinho, tá? Então a gente não sabe quanto tempo ele vai deixar ali dentro também, se vai comer logo em seguida, se vai guardar, então vamos trabalhar com uma margem boa. 5 dias é uma margem bem boa de validade, tá? Dentro da geladeira, bem fechadinho, bem vedadinho, para que não absorva cheiro e odor de nada que esteja na geladeira, tá? Posso congelar essas coberturas, esses recheios? Pode, mas eu não recomendo, como sempre eu digo, eu não recomendo, não gosto muito das coisas congeladas, então com certeza vocês tirarem, eles vão mudar a textura, tá? Mas pode sim, como eu falo sempre, até uns 15 dias vocês têm uma margem boa para trabalhar com esses produtos. Mas quando for descongelar, sempre dentro da geladeira, para que vocês não tenham problema nenhum. Essas coberturas ou recheios, que podem ser usados como recheio também, podem ser usados em bolo, Kátia? Pode também. Lembrando sempre que nem aquele do morango, né? E o da banana, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas podem sim ser usados em bolos que vão para a geladeira também, tá? A armazenagem, como eu falei, é dentro de um potinho, então bem vedadinho, e é isso, tá? Então a gente vai utilizar, se vocês forem utilizar agora, logo em seguida, Kátia, eu fiz o bolo e já quero cobrir, posso cobrir? Eu sugiro só que vocês deixem esfriar, né? Pra quê? Pra que não sole o bolo de vocês ali em cima, de repente vocês vão usar o bolo quente e o recheio quente, aí não dá muito certo, né? Então procurem deixar bem esfriar tanto a massa quanto o recheio, a cobertura, e pode usar tranquilamente. Até mesmo com a questão que nós vamos montar amanhã, o bolo vulcão, o ideal é sempre colocar ele quente, tá, gente? Então o ideal é que use ele quente, tá? Para que ele tenha aquela textura fácil de moldar. Bom, amanhã, na aula de amanhã, eu vou mostrar para vocês, então a gente fala sobre isso amanhã, então, sobre esse assunto da montagem. Vamos deixar para amanhã, né? Não vou ficar contando, né? Contando o que vai acontecer na aula de amanhã, tá? Então agora eu vou dar só um recadinho rápido, tá? Que é sobre as apostilas, porque tinha muita gente já me chamando e perguntando, conforme eu falei agora no início da aula. Então, após o final dessa aula, já estaremos sim liberando para estar fazendo as reservas da apostila completa dos bolos caseiros, tá, gente? Como eu sempre falo, a gente quer ajudar o máximo de pessoas que a gente puder
então ele tá com um valor super, muito promocional, somente para quem está participando dos nossos grupos do WhatsApp, tá? Então vocês estão com prioridade no valor de lançamento dessa apostila, tá, gente? Então vai estar com um valor promocional de 127 por R$ 39,90. É um valor super promocional de lançamento, gente. É uma apostila completa de massas e coberturas de bolos caseiros, doces e bolos caseiros salgados. Teremos também a apostila de bolos caseiros fit e muitos outros bônus também, mas que a gente vai deixar tudo bem explicadinho para vocês dentro do grupo, para que vocês não tenham dúvida nenhuma sobre essas apostilas, tá, gente? Então, no momento que a gente encerrar essa aula, vocês já podem chamar o administrador do grupo e pedir para reservar, tá? Então, para quem quer dar um passo maior nessa área, para quem quer se especializar nos bolos caseiros, né? Pode chamar o administrador aí do grupo, que ele vai auxiliar vocês como fazer então a reserva da apostila completa dos bolos caseiros, tá, gente? Lembrando, tá, que esse valor é promocional e só teremos 100 vagas disponíveis, tá, gente? Então, quem não quer ficar fora dessa oportunidade, chama o administrador do grupo e pede para ele reservar para vocês. E amanhã de manhã vocês já vão receber o link com prioridade para estar efetuando a compra dessa apostila completa e recebendo já todos os bônus que a gente vai deixar tudo bem explicadinho para vocês agora dentro do grupo, tá? Gente, não esqueçam de quem está fazendo, de quem já assistiu a aula 1 e a aula 2, de já ir colocando em prática as receitas, gente. Isso é super importante. Por quê? Para quando vocês já tiverem encomenda, vocês já estiverem seguras dessas receitas. E quem não assistiu a aula de ontem, corre dentro do grupo ali, dá uma olhadinha nas mensagens, que tá ali já a mensagem da aula de ontem. Vocês assistam a de ontem também, porque uma aula complementa a outra. Então isso é super importante. E não deixem de colocar em prática as receitas também, tá? Essa foi a aula de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês aí. E a gente volta então a se falar dentro dos grupos. Daqui um pouquinho a gente já vai liberar de novo os grupos para interação. E não esqueçam de estar colocando as dúvidas de vocês ali. E para quem ainda não me segue nas redes sociais, segue lá, que é Kátia Miller Oficial, Facebook, Instagram e YouTube. E também já participa lá do nosso grupo do Facebook, que é Confeitando com Kátia Miller, e participa lá com a gente. Um grande beijo e a gente se fala melhor agora dentro dos grupos. Beijo e até amanhã!